Hoje eu vim falar sobre poesia e de alguém que gosta de bordar com as palavras, dar rimas, alegria, brincar com o que a gente achava que já conhecia lá da nossa infância e que hoje ainda se brinca e que também faz parte da nossa história. Essa foi a impressão que as obras de Lenice Gomes me passaram e ela nos traz também muitas histórias de amor. Lá no Face dela eu encontrei inclusive dicas de outros autores que ela admira. A autora é poetisa e é homenageada deste ano na Feira do Livro da Biblioteca Pública Fábrica do Saber, de Novo Hamburgo. Eu quero contar para vocês uma poesia deste livro aqui, O Tempo Perguntou para o Tempo, e uma história deste livro aqui, Amores em África, que foi organizado pela Lenice e ambos são da editora Paulinas. Mas antes de começar, eu preciso ouvir o Era Uma Vez, porque história boa, poesia que encanta e rima que nos faz sorrir sempre tem Era Uma Vez. Então, preparados? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Era uma vez! Eu sabia que ia dar certo. Será real? Será ilusão? Acendem-se as luzes. O dançarino se anuncia. 1 tigre, 2 tigres, 3 tigres. E por um fio mágico, os 3 equilibristas sustentavam as brincadeiras. Lé com lé e cré com cré. Corre cutia na casa da tia. Quem cochicha, o rabo espicha. Olhem! Grita a menina. Será real? Será ilusão? Aplausos! Se espalham pelo chão, até que eles repetem a cena. No alto de uma colina vivia o feiticeiro Niamey, que reinava num magnífico palácio, que não tinha igual nas outras aldeias. Junto ao palácio havia um lago, e nele o feiticeiro se banhava em noites em que a lua de tão cheia parecia acesa no céu. Uma paz tecia o palácio como se fosse linho. Desde pequeno, o feiticeiro Niamey aprendeu a sabedoria dos antigos e tinha a habilidade dos melhores guerreiros. Sabia caçar, manejar uma lança com destreza, mas eram os segredos das coisas da terra que o atraíam. Na paz do seu palácio, era um rei solitário. Um dia as criadas fiavam conversa e o feiticeiro Niamey, ouvindo seu nome, parou e escutou. E o que ouviu deixou surpreso. Bem que o rei Niamey poderia se casar. Ontem eu fui a um casamento na aldeia vizinha, disse uma delas, mostrando um ar de encantamento. E o falatório na festa era sobre o feiticeiro Niamey. Diziam que ele já está em tempo e em hora de se casar. Ah, e na aldeia as moças morrem de amores por ele, arrematou outra. O rei solitário, pela primeira vez, desejou casar-se. Numa manhã, o feiticeiro foi pensar junto ao lago e viu, como num sonho, o reflexo de um bando de moças que ondulavam, cheias de sussurros. Entre elas, uma lhe chamou a atenção, talvez pelo olhar que lhe parecia tão profundo quanto o lago. Seu coração bateu forte, mais forte ainda nesse dia, quando ele resolveu perguntar às moças da aldeia: o que vocês fariam por mim? Agarradas às contas e aos colares e amuletos, elas iam desfiando as suas promessas. Eu faria uma camisa de seda, da mais pura. Ah, e eu traria água fresca da fonte azul e dançaria todos os dias. A moça, que Niamey guardava em seu coração, fez uma promessa muito curiosa. Por Deus, eu te daria um filho todo de ouro. E se casou o rei, tornando-se uma presa daquela promessa. A moça, feliz, engravidou. Para receber o filho dourado, o rei mandou preparar um berço de ébano, o mais puro. Todo o palácio aguardava em festa. Mas, como nem tudo são flores, as outras moças roíam as unhas de ciúmes e inveja. Uma delas, cerrando os punhos, jurou que acabaria com a felicidade dos dois. Veio o tempo da chuva e veio o tempo do sol. Chegou o dia do nascimento e a esposa do feiticeiro teve gêmeos, um menino de ouro e um menino de prata. Sons de tambores louvaram os filhos do feiticeiro.
Mas antes que ele pudesse vê-los, a dama de companhia da rainha, que era a mesma moça que tinha jurado acabar com a felicidade deles, colocou as crianças num cesto e os abandonou na floresta. No lugar dos meninos de ouro e de prata, ela deitou no berço 2 rãs. Quando o feiticeiro foi ver os seus filhos, não acreditou no que viu. Aqueles animais grotescos, seus filhos! Nunca! Impossível! Então a sua esposa era uma mentirosa. Furioso, ele mandou os criados levarem a rainha para um casebre bem longe. Foi uma ordem terrível e a esposa do feiticeiro, que perdeu seus maiores tesouros, os filhos e a aldeia, chorou tanto que suas lágrimas se misturaram ao lago. Enquanto isso, na floresta, um caçador encontrou o cesto e resolveu abri-lo. Quase ficou cego, tanto era o brilho que emanava dos meninos. De onde vinham essas maravilhas? Seriam filhos dos deuses? Era bem possível. Comovido, ele os levou para casa. Os meninos cresciam, cada vez mais bonitos e felizes. Um dançava e o outro cantava. O caçador, antes pobre, foi ficando rico. Quando precisava de dinheiro, juntava o pó que caía dos meninos e o vendia. Veio o tempo da chuva e veio o tempo do sol. Passaram-se 7 anos e certo dia o caçador, que era de outra aldeia, ouviu as velhas aconselhando as moças. Vocês estão parecendo a esposa do feiticeiro Niamê. Cuidado com o que prometem. Não adianta prometer filho de ouro se podem entregar sapos. As moças riam com gosto, pois o caso do feiticeiro Niamê havia se espalhado e ainda era assunto na boca das pessoas. E a rainha ainda está presa. Dizem que seu rosto murchou de tanta tristeza e saudade de casa. Para que foi prometer coisa impossível? Será que é possível nascer um menino todo de ouro? Ao ouvir isso, o caçador compreendeu que os meninos deveriam ser os filhos do feiticeiro e que a rainha havia lhe dado, além de um filho todo de ouro, algo mais do que prometido, um filho todo de prata. Queria entregar os meninos ao feiticeiro e mostrar que a rainha cumprira sua promessa, mas ele tinha tanto amor pelos meninos que o seu coração doía. Ele saiu para caçar e decidiu que se o primeiro animal que visse fosse macho, ele não entregaria aos meninos. Mas, se fosse fêmea, ele os entregaria aos pais verdadeiros e pouparia a caça. Deu com uma fêmea de cervo e voltou para casa decidido. No outro dia, preparou os meninos e partiu para a aldeia do feiticeiro Niamê. Ele estava na janela do palácio quando viu um brilho enorme em sua direção. O rei viu os meninos de ouro e de prata. Percebendo que havia cometido uma injustiça, abraçou os filhos. Quem teria feito algo tão cruel? A raiva o fizera agir como um tolo. Então sua esposa não era mesmo uma mentirosa. Mandou trazer a rainha, que chegando ao palácio, foi perdendo as rugas que cobriam o seu rosto, voltando a ser alegre e cheia de viço. O feiticeiro ficou muito agradecido ao caçador, e as 2 aldeias festejaram, com danças e cantorias, ao ritmo dos batuques. E a dama de companhia? Essa de tanta raiva, tanto gritou e esperneou que acabou revelando a sua maldade. E o feiticeiro Niamê, no mesmo instante, a fez desaparecer com um grande sopro. A promessa, então, havia se cumprido, e o rei e a rainha eram só felicidade com seus meninos de ouro e de prata, que cresciam alegres, espalhando seu intenso brilho por onde passavam. Um beijo do tamanho do mundo, com brilhos de ouro e de prata, e até a próxima história.